Olá, estamos de volta com o programa Sala de Imprensa desta quinta-feira, hoje dia 5 de abril de 2018, o ano já caminhando para o início do quarto mês, passando muito rápido, e a gente falava isso no início do programa com o pastor Rafael Vidal, né? Ele está dizendo aí dos seus 23 anos e que passou muito rápido, né? Começa a passar rápido depois de uma idade, então muito jovem, mas assim que esboça e externa uma capacidade, assim, uma serenidade muito grande. A gente vê isso, inclusive vejo isso nos cultos, quando o senhor disse, não entenda mal, vou me divertir, eu vejo o senhor transmitindo essa alegria dessa juventude vibrante nos cultos com autoridade, eu diria, espiritual muito grande, e ao mesmo tempo que o senhor brinca com a igreja, né, prega de uma forma assim, onde a gente vê Deus falando. Eu, pelo menos, tenho essa experiência, essa percepção. Tenho vivido momentos muito aprazíveis, muito assim, deliciosos na presença de Deus, na ministração dos seus cultos, da sua mensagem. Então, quero deixar isso registrado aqui. Então, pastor, a gente falava de alguns pontos, agora em off, né, no intervalo, e tem a gente vê muita igreja, né? Aqui, por exemplo, na minha casa está hospedado um dinamarquês, e ele fala de vez em quando comigo, aqui tem muita igreja, nessa rua aqui tem igreja, a Vida F tem muita igreja, e a gente vê muita igreja, com várias doutrinas, pentecostais, neopentecostais, e marcadamente em igrejas com essa doutrina, a gente vê muita aplicada aquela questão da teologia da prosperidade. Não tem problema nenhum se ter recursos, né? Se abastar. Mas o senhor não acha que às vezes se exagera muito nisso em algumas igrejas? Veja bem, Fabiano, teologia é o estudo acerca de Deus. Então, cada ser humano pode criar sua própria teologia. Eu estou aqui conversando com você, a gente pode dar uma pausa e criar uma teologia sobre qualquer coisa, porque é um estudo acerca de um ser a quem nós chamamos de Deus. O fato é que Deus não cabe em teologias. A religião tenta colocar Deus dentro de uma teologia, mas Deus não cabe em teologia. Deus não cabe em nenhuma teologia, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele não cabe em nenhuma, inclusive nos parâmetros ou da prosperidade ou daqueles antigos que serviam a Deus com voto de pobreza. Deus não está limitado a teologia alguma. Quando se diz hoje no nosso cenário brasileiro em teologia da prosperidade, o único cuidado que a gente tem que ter é de não ensinar o nosso povo a se relacionar com Deus como se Deus fosse um caixa eletrônico. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Isso não é problema nenhum. Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz que o nosso Deus é dono da prata e do ouro. Não é problema em se falar em dinheiro. O problema é uma cultura que às vezes é criada no rebanho de que Deus é um caixa eletrônico. Então, se a correção da poupança é 0,5%, e se você der o seu carro na igreja, ele te dá uma BMW de volta, isso é criar uma cultura de que Deus é um balcão de negócios. A isso eu repudio e condeno. Mas isso não é obra de uma igreja ou outra. Isso é obra de uma teologia que muitos praticam e que eu acho condenável. Agora, a relação do homem com o seu dinheiro é algo estritamente pessoal. A relação do homem com a sua generosidade é algo absolutamente pessoal. Eu creio que o Espírito Santo tem soprado e feito de muita gente generosa, mas generosidade não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma ideia de se ensinar um rebanho que dá para fazer negócio com Deus. Mas veja, prosperidade é uma palavra bíblica. O nosso Deus é próspero. E Deus quer que nós sejamos prósperos. Agora, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Se fosse assim, não tinha gente que se matava pulando de cobertura de frente para o mar. Se fosse assim, não tinha gente que parava BMW no vão central da terceira ponte e pula para se matar.
né? Então, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma vida abundante. E dá para ter vida abundante com salário mínimo ou com 100. Eu, por exemplo, conheço pessoas que têm um salário mínimo, que ganham um salário mínimo e vivem uma vida de paz e próspera. Muitas, eu conheço com muitas. muita tranquilidade. Sim. E você vê prosperidade, inclusive em bens materiais. Sim. Né? Não só na paz, na tranquilidade, como ele conduz a família, mas nos bens materiais você vê prosperidade. Muita gente não entende. Bom, tem que perguntar para Deus. Mas vamos lá. Voltando à igreja, como é que foi, além de... Bom, eu estou falando de um registro que eu vi. Eu queria que você falasse do seu coração. Como é que foi, assim, naquele dia? Já havia, lógico, um processo da sua posse, né? Já aquele namoro com a igreja. Como que a igreja o recebeu? Tirando aquela questão do dia do culto de posse, como que a igreja o recebeu? Bem, eu sou suspeito em falar, mas a recepção foi muito boa, muito calorosa. Ganhei vários quilos, porque eu tenho almoçado cada dia na casa de uma família, e é uma visita que tem um lanche, um pudim que chega na porta da minha casa. A mãe do pastor Ismael, a irmã Melete, a ovelha nossa lá na igreja, de vez em quando ela faz um pudim delicioso e leva na minha portaria. Então, assim, o carinho é muito grande, né? Como seria com algum outro pastor, mas, assim, ao meu ver, foi uma receptividade muito boa comigo, graças ao bom Deus. Falando nessa caminhada pastoral frente à primeira igreja, o que o senhor imagina de desafios que o senhor teria pela frente? Veja, eu implantei há 2 domingos uma rede de voluntários. E a minha intenção é transformar a primeira igreja como uma referência não apenas espiritual para Guarapari, mas também social. E eu fiz um apelo aos profissionais da igreja, e já se apresentaram a mim vários médicos, dentistas, fisioterapeutas, professores, profissionais da educação, para transformar a nossa igreja também num espaço social, onde aquele que não tem condição de ter uma consulta encontre, onde aquele que não tem condição de ter um tratamento dentário encontre, onde aquele que precisa de um reforço escolar encontre, de uma ginástica. Quero envolver a juventude em esportes. A gente vai iniciar agora jiu-jitsu, muay thai, taekwondo. Então, assim, o meu primeiro projeto, a minha primeira bandeira que eu levantei no meu ministério foi há 2 domingos, a chamada Redes de Voluntariado. E quem quiser de casa conhecer, nós estamos falando disso em todos os nossos cultos, domingo às 9 da manhã, domingo às 7 da noite, quinta-feira às 7h30 da noite. Voltando ainda a temas anteriores, como a gente não fez a pauta, a gente encontra esses desencontros ou idas e voltas na nossa entrevista. Você é filho da primeira igreja, filho de Guarapari. Em algum momento na sua juventude, né, continua muito jovem, mas na juventude recente, passava pela sua cabeça um dia ser pastor da primeira igreja? Ou ser pastor? Em momento, ser pastor começou a passar em determinado tempo. Agora, ser o pastor titular da minha igreja nunca passou pela minha cabeça. Por quê? Por que não passaria pela primeira igreja? Nunca foi algo que eu trabalhei para, né? Eu trabalho na igreja há bastante tempo, mas nunca trabalhei para me tornar o pastor titular, nunca ambicionei. Talvez seja essa uma das razões porque eu seja hoje, porque eu nunca ambicionei isso. Então, a resposta é não, nunca pensei em ser. A gente falava agora há pouco de Deus não ter um balcão de negócio, do pastor não ser um solucionador de problemas. Mas hoje, como a gente disse antes, a sociedade, por estar muito problematizada, o senhor já encontrou nesse recente pastoreio, mas com certeza já trabalha há muito tempo na igreja, né? Encontrou em algum momento crentes querendo descrer de Deus porque problemas não resolvem? Como não se tem um pastor solucionador de problemas, não se tem também um Deus que vai solucionar todos os seus problemas, resolver todos os seus caprichos. Isso nesse trabalho, né, durante esse tempo na igreja, agora como pastor, chegou a ver isso?
Por que eu estou fazendo essa pergunta? Depois eu vou dizer. Eu já encontrei várias pessoas que me procuraram dizendo que perderam a fé. Mas quando a gente vai analisar a natureza dessa afirmativa, perdi a minha fé, a gente percebe que a fé que eles dizem terem perdido não é em Deus. É talvez na estrutura religiosa, naquilo que se fala sobre Deus, porque realmente, às vezes, em algumas igrejas, na minha igreja, há polarizações e atritos. E às vezes algumas pessoas perdem a fé nisso, num sistema humano. Mas pessoas que perderam a fé em Deus, no ambiente que eu convivo, raramente. Fé num sistema, muitas. Agora, fé em Deus, raramente. Por que eu estou te falando isso? Eu encontro pessoas, a gente vive numa sociedade de muito convívio com muita gente, principalmente por causa do meio de comunicação também. E às vezes a gente vê isso. Por que isso está assim? Por que está assim? Por que Deus não intervém? Principalmente quando se trata de política. A gente está vivendo um momento histórico, dramático, terrível para o Brasil. E a gente vê muito isso, né? De ontem para hoje, né? a votação no Supremo Tribunal Federal do julgamento do habeas corpus do ex-presidente. Então, a gente vê assim, eu ouço muito isso, né? Por isso eu coloquei essa questão de se encontra pessoas com essa visão. Eu tenho na minha mente, Fabiano, que Deus não se esqueceu do Brasil, mas também carrega a profunda tristeza de saber que muitos brasileiros se esqueceram de Deus. Eu acho muito conveniente a gente invocar um Deus somente na hora da angústia, mas viver como se ele não existisse. Então eu creio que a fé circunstancial não é fé. Então você conhece alguém que perdeu a fé em Deus porque está tendo problema? Não. Eu posso conhecer gente que tem fé circunstancial. Crê em Deus no momento da abundância e descrê no momento da escassez. Mas fé circunstancial não é fé. Então, não perdeu. A gente não pode perder o que não tem. Porque ser grato a Deus nos momentos de abundância é muito fácil. Sim. Ser grato a Deus, estar feliz com Deus, agradecê-lo por tudo. Quando a situação não vai bem, aí às vezes acontece e fica um pouco difícil fazer isso. E o reverso é verdadeiro. Existem pessoas que vivem melhor com pouco do que por muito. Deixa a pessoa lá na sua vida com poucos recursos que ela está feliz. Coloca dinheiro, implanta fortuna, aí é o filho brigando pela herança, o marido querendo largar. Tem gente que vive melhor com pouco do que com muito. Aliás, se me permite a ousadia, talvez a maioria de nós viveríamos melhor com menos. Eu conheço uma pessoa em Guarapari que eu fiquei surpreso com o que ele me disse. Ele tem uma situação boa, ele não é rico, mas ele está muito bem de vida, e ele recusou ser mais rico. Ele recusou ter mais patrimônio, ele recusou ter mais dinheiro. E ele falou para mim, você não acompanhou o seu sócio nos negócios? Não, eu falei com ele, eu quero ir até aqui. Daqui para lá você quer ir, você pode ir. Então a gente fica junto até aqui, e daqui para lá fica sendo só seu. Porque eu não quero mais, eu já tenho o suficiente, o bastante. Que eu nunca sonhei ter. Então eu já tenho o suficiente. E vive uma vida tranquila, é um cristão também. Mas é uma pessoa que eu fiquei surpreso com essa escolha que ele teve. Então, só para a gente encerrar, falando ainda da sua, eu não diria surpresa da minha parte, mas felicidade de ver os seus sermões, com toda essa vivência dentro da igreja, vendo pastores visitando, vendo o próprio pastor da igreja, o senhor se inspirou em alguém? Porque eu vejo as suas mensagens diferentes de outras, porque é questão de personalidade, né? Mas eu vejo assim,
não estou falando porque está na sua presença, falo para várias pessoas isso. Uma visita em igreja vale a pena. Um jovem pastor, assim, com a unção de Deus que eu vejo, assim, que Deus continua abençoando. Amém. Esse caminho, essa jornada. Mas o senhor se inspirou em alguém em algum momento? Existe uma diferença entre inspiração e referencial. Talvez a expressão fosse essa, Isso. referencial. A inspiração de qualquer pastor que quer pregar a palavra tem que ser do Espírito Santo. Se eu leio a Bíblia, abro a Bíblia como uma cópia, eu não fui inspirado pelo Espírito Santo. Então, inspiração de qualquer pastor é o Espírito Santo. Referência na caminhada eu tenho várias. Não necessariamente no jeito e no modelo de pregar, mas referencial de ministério eu tenho várias. O meu antecessor no Ministério da Primeira Igreja, meu amigo, o pastor Doronésio, é uma grande referência. Aqui em Guarapari tenho enormes referências, o pastor Rafael Vailan, da Igreja Batista do Coroado, um amigo, uma referência de ministério. Faz um trabalho fantástico. Faz um trabalho fora do comum. Então, referências eu tenho várias. Agora, inspiração para sermão é o Espírito Santo de Deus. Não tem outro recurso. Apesar, eu estou fazendo essa pergunta, porque talvez fosse algo mais pessoal de se dizer, de se falar, mas eu vejo realmente, assim, em termos referenciais, no seu modo de pregar, nos seus sermões, bem exclusivos, diria assim. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no Sala de Imprensa, dizer que é um sinal de prestígio para nós recebê-lo aqui. Queremos estar de volta com a programação da Primeira Igreja aqui na TV Sudeste. Já tivemos muito tempo, né, no período de mudança de pastor, né, o pastor Doronésio saiu, houve uma suspensão dessa transmissão. A gente quer voltar, inclusive já conversei com o senhor antes disso, mas para que as pessoas tenham mais uma oportunidade de ver a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, conhecê-lo mais também, né? E a gente está aqui de portas abertas para fazer isso. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Fabiano. Obrigado, telespectador. Obrigado por essa oportunidade. O irmão falou em privilégio, privilégio também é nosso. Estarmos aqui com a imprensa que sempre exerce um papel importante na vida da sociedade. Então, aqui também o meu registro de gratidão. Muito obrigado ao pastor Rafael Abdala, obrigado também ao Ari que veio acompanhando. Agradecemos a você de casa pelo carinho da sua audiência. Dizemos que sempre em oportunidades, quando falamos com você, que essa televisão está de pé pela graça, pela misericórdia de Deus. O mercado não está fácil, e fazer mídia aqui em Guarapari, acredito que outras cidades também não deve ser fácil, mas Deus tem nos sustentado nesses 11 anos, levando para você informação, esporte, entretenimento. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta semana que vem com mais Sala de Imprensa. Até lá!